Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre probabilidade. Só que antes, é claro, de falar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal para poder acompanhar as atualizações que eu faço semanalmente. Tá bom? Se você durante o vídeo ficar com alguma dúvida da onde surgiu algum valor, da onde apareceu algum valor, deixa aí nos comentários que o professor vai responder para vocês. Beleza? Então vamos lá. Falar sobre probabilidade. O que vai ser probabilidade? Tá? Probabilidade é a chance que nós temos de acontecer algum evento. Então você tem um evento acontecendo e a probabilidade vai ser um valor, né, que vai representar as chances daquele evento acontecer. Essa é a definição de probabilidade. Tá bom? Então, probabilidade é a chance de acontecer algum evento. E para calcular a probabilidade de acontecer algum evento, pessoal, é bem simples, é bem tranquilo. Tá bom? Porque eu preciso saber de duas coisas para o cálculo da probabilidade. O primeiro, tá bom? É o que eu vou chamar de casos favoráveis. É o que eu vou chamar de casos favoráveis. Tá bom? Então, o que vai ser esses casos favoráveis, pessoal? Casos favoráveis é aquilo que nós queremos que aconteça. Tá bom? É a pergunta do problema. Casos favoráveis é aquilo que eu quero que aconteça. Então, quando ele fala assim, a probabilidade de sair no lançamento de uma moeda, a probabilidade de sair cara, né? No jogo de roleta, a probabilidade de sair um número vermelho. Então, o número de casos favoráveis é aquilo que a gente quer que aconteça, é aquilo que a gente está torcendo para acontecer. Tá bom? E outra coisa é o número total de resultados possíveis. Então, eu preciso calcular, eu preciso saber quantos resultados no total eu vou ter. Tá bom? Então, são essas duas coisas que eu preciso para calcular probabilidade, pessoal. Primeiro, os casos favoráveis, são aqueles casos, é o que eu quero que aconteça. Tá bom? Você vai ver isso, você vai perceber esses casos favoráveis na pergunta do problema sobre probabilidade. Tá? E o total de resultados possíveis, ou seja, você tem um evento acontecendo, você precisa saber quantos resultados possíveis nós temos naquele evento. São essas duas coisas. Porque sabendo essas duas coisas, a gente faz uma razão entre esses dois valores. Então a gente faz o número de casos favoráveis sobre o número total de resultados possíveis. E dessa maneira a gente consegue encontrar a probabilidade de acontecer um determinado evento. Tá vendo? A definição ela é bem simples. Probabilidade é o número de casos favoráveis. Então, o que são os casos favoráveis? Aquilo que eu quero que aconteça. Beleza? E sobre o número total de resultados possíveis. Então, todas as possibilidades que a gente tem naquele evento. Essa é a definição. Eu vou agora com vocês fazer alguns exemplos para mostrar tudo isso que foi dito aqui agora na definição de probabilidade. Vamos fazer o primeiro exemplo sobre probabilidade. No lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de sair um número maior que 4? Então, no lançamento de um dado perfeito, aí muitos alunos perguntam, professor, mas tem dado que não é perfeito?
É possível um dado não ser perfeito? Sim, quando esse dado é viciado. Ou seja, a probabilidade de sair um determinado número é maior do que os outros. Mas esse não é o caso agora, tá bom? Esse é um exemplo mais lá para frente, mais aprofundado de probabilidade. Aqui a gente vai falar do estudo da probabilidade simples, por enquanto, tá bom? Então eu tenho um dado perfeito, na qual a probabilidade de sair qualquer um dos números é igual, tá bom? Por isso que é dado perfeito. A pergunta é, qual é a probabilidade de sair um número maior que 4? Então vamos lá? O que eu preciso saber para a probabilidade? Primeiro, são os casos favoráveis. Aquilo que eu quero que aconteça. Então, o que eu quero que aconteça nesse exemplo? Sair um número maior que 4. Sair um número maior que 4. Então, pessoal, observe um dado, né? Lembrem de um dado mentalmente e pensem quantos números maiores que 4 nós temos no dado. Nós temos o número 5 e nós temos o número 6. Então, sair um número maior que 4, eu tenho quantos casos favoráveis? Eu tenho 2. Então, eu quero que aconteça, o que eu quero que aconteça, eu tenho quantos casos? 2. Legal? Tá bom? Essa é a primeira coisa que eu preciso, né? Eu preciso saber os casos favoráveis. Então tá aí. Quantos casos favoráveis eu tenho? 2. E agora eu preciso de todos os resultados. Dos resultados possíveis. Então quando eu jogo um dado, pensando nos resultados possíveis, nós teremos 6. Por quê? Porque num dado tem 6 faces. Então eu sei, eu tenho 6 resultados possíveis. Tá bom? Então 2 casos são favoráveis e 6 são os possíveis. Então, portanto, no caso, a probabilidade nesse caso vai ser 2, porque são 2 casos favoráveis, sair um número maior que 4. Sair um número maior que 4. Quais são eles? O número 5 e o número 6. Então, ó, quantos casos favoráveis eu tenho? 2. Tá aqui, ó. Pá. E no total, quando eu lanço um dado, eu tenho 6 resultados possíveis. Então, a probabilidade vai ser 2/6. 2/6 é uma fração que nós podemos simplificar. Dá para simplificar por 2, né? Então, simplificando por 2, isso vai dar 1/3. Tá bom? Então, essa é a primeira forma de demonstrar um resultado de probabilidade, que é na forma de fração, que é os casos favoráveis sobre os resultados possíveis. Certo? Então, se a gente for pensar aqui um pouquinho, 2 casos em 6, 2 chances em 6 é a mesma coisa que uma chance em 3. Porque são frações correspondentes, então as chances são as mesmas. Tá bom? E eu não posso esquecer de falar para vocês que é o seguinte, a probabilidade, ela pode ser na forma de fração ou também pode ser na forma de porcentagem. Né? Então vamos transformar isso aqui em porcentagem. Para quem não lembra, vamos lembrar. Para transformar isso em porcentagem, eu divido. Então eu dividindo 1 por 3, isso aqui vai dar 0, aproximadamente, né, pessoal? Isso vai dar aproximadamente 0,333 milésimos. Agora, para transformar em porcentagem, eu multiplico isso por 100. Então, isso aqui é a mesma coisa que 33,3%. Então, eu posso mostrar uma
probabilidade na forma de fração, na forma de decimal ou na forma de porcentagem. Então, sair um número maior que 4, qual é a chance que eu tenho para sair isso? Aproximadamente 33,3%. Acompanhe comigo mais um exemplo de probabilidade. No lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas distinguíveis, qual é a probabilidade de serem obtidas pelo menos 2 caras? Então vamos lá. Preciso saber 2 coisas para o cálculo de probabilidade. Primeiro, quantos casos favoráveis eu tenho? Então vamos lá na pergunta. O que eu quero? A probabilidade de serem obtidas pelo menos 2 caras. Então eu quero, no lançamento de 3 moedas, eu quero que saia pelo menos 2 caras. Então, ou seja, sair 2, ou, no caso, como é lançamento de 3 moedas, então sair 2 caras ou 3 moedas, né? Pelo menos 2. Então, 2 ou mais. Tá? Pelo menos 2. Se fala assim, exatamente 2, aí eu tinha que contar só os casos que saem 2 caras. Tá bom? Então vamos ter que pensar aqui um pouquinho para a gente perceber o número de casos favoráveis que a gente vai ter. Então, ó, pelo menos 2 caras tem o caso que sai 3 caras. Né? Se jogou as 3 moedas, saiu cara, cara e cara. Esse é um caso favorável. Pode sair também cara, cara e coroa. Pode sair cara, coroa e cara. Ou pode sair coroa, cara e cara. Essas são os possíveis resultados que eu tenho, ou seja, são os casos favoráveis que nós temos, né? Pelo menos 2 caras. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, pelo menos 2 caras, tenho 4 casos favoráveis. Então, casos favoráveis eu tenho quantos? 4. E agora eu vou para o cálculo de quantos resultados possíveis eu tenho. Então, o que eu estou lançando, pessoal? Eu estou lançando 3 moedas. Cada moeda tem 2 possibilidades. Cara ou coroa, cara ou coroa, cara ou coroa. O que eu faço com essas possibilidades? O que eu faço com essas 2 possibilidades de cada moeda? Eu multiplico. Princípio multiplicativo, pessoal. Eu tenho um vídeo sobre isso aí no meu canal. Princípio multiplicativo. 2 chances da primeira moeda, 2 chances da segunda moeda, 2 chances da terceira moeda. Eu multiplico as chances. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, quando eu lanço 3 moedas, eu tenho 8 resultados possíveis. Tá bom? Casos favoráveis, quanto eu tenho? 4. Então, a probabilidade nesse caso vai ser 4 chances de 8. 4 por quê? Porque pelo menos 2 caras, ó. Pelo menos 2 caras, pelo menos 2 caras, pelo menos 2 caras, pelo menos 2 caras. Então eu tenho 4 casos favoráveis. De um total de 8. Por que 8? 2 chances de cada moeda. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. 4 oitavos, ou seja, 4 chances em 8. Isso é possível de simplificar por 4. Simplificando, nós temos meio, e meio corresponde a 50%. Portanto, a probabilidade de ser obtido pelo menos 2 caras é 50%. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários
que eu respondo para vocês com o maior prazer. E para encerrarmos, eu deixei o mais legal para o final, tá bom? Um problema no qual a gente vai pensar bastante para responder essa situação, tá bom? Então vamos lá. Em um grupo de 75 jovens, 16 gostam de música, esporte e leitura. 24 gostam de música e esporte. 30 gostam de música e leitura. 22 gostam de esporte e leitura. 6 somente de música. 9 somente de esportes. E 5 somente de leitura. Qual é a probabilidade de escolher um jovem que goste de música? Então vamos lá, pessoal. A ideia de probabilidade ela é única. Como que eu calculo a probabilidade? Casos favoráveis dividido sobre, né, o número total de resultados possíveis. O total de resultados possíveis não é o problema aqui. Por quê? Porque eu tenho 75 jovens. Então 75 é o meu total. São todos os resultados possíveis. Qualquer um desses 75 pode ser escolhido. Então é um resultado total. Certo? O nosso problema aqui vai ser escolher o jovem que goste de música. E para isso, a gente vai ter que ter um trabalho a fazer para descobrir esses casos favoráveis. Nesse caso, eu tenho 3 itens. Eu tenho música, eu tenho esporte e tenho leitura. Então, ou seja, se eu tenho 3 itens, eu vou construir um diagrama com esses itens, né? Então eu tenho aqui, ó, os que gostam de música, eu tenho os que gostam de esporte e eu tenho os que gostam de leitura. E tem os que gostam dos 3 e tem os que gostam de apenas 2 desses itens. Então, por onde que eu começo a montagem de um diagrama nessa situação? Pelo que é comum aos 3. O que gostam dos 3. Eu começo aqui pelo meio. Né? O que gosta de música, de esporte e de leitura. Eu começo sempre quando eu tenho essa condição, eu começo pelo que gostam dos 3. Tá bom? Então vamos lá. 16 gostam de música, esporte e leitura. Então aqui, ó. 16. Tá bom? Professor, sempre começo pela interseção dos 3? Sim. Tá bom? Sim. Né? Quando possível, nós sempre começamos pelo que é comum aos 3. E aí depois eu vou preenchendo esse diagrama. 24 gostam de música e esporte. 24 gostam de música e esporte. Então música, ó, é o vermelho e esporte é o azul. Então entre o vermelho e o azul tem que ter 24. Já tem 16. 16 para chegar em 24, faltam 8. Então 16 mais 8 é 24. Então 24 gostam de música e esporte. Tá aqui, ó. Entre o vermelho e o azul, 24. Tá bom? Vamos preencher o próximo aqui, ó. 30 gostam de música e leitura. Música e leitura, onde está? Música é o vermelho e leitura é o preto. Então, entre o preto e o vermelho, tem que ter o quê? Tem que ter 30. Já tem 16, falta 14. Faltam 14, né? Então, aqui é 16 mais 14 é 30. O próximo, 22 gostam de esporte e leitura. Então, esporte e leitura. Esporte é o azul, leitura é o preto. Tem que ter 22. Já tem 16, faltam 6. 16 mais 6 é 22. Legal? Agora, 6 somente de música. Então, só música, ó, só música. Então, por isso eu posso colocar direto 6. Então, aqui na parte que é só música. Não pega nem esporte e nem leitura. Ó, 6 só dentro do círculo da música. Só aqui, ó, só na música.
9 somente de esportes, então 9 só esporte. E 5 só de leitura. 5 só de leitura. E meu diagrama está montado. E aí você que está assistindo, fez as contas, somou tudo. E somando tudo aqui, pessoal, vai perceber, tá? Vai perceber que vai dar, no total, vai dar 64, tá bom? 64. E o que significa? Faltam 11. O que é esses 11 aí? 11 não gostam de nada. Esses 11 não gostam de nada. Tá bom? 75 jovens, né? Distribuídos nessa preferência de música, esporte e leitura, nós temos 64 jovens separados. Daí 11 não gostam de nada, tá bom? Se a gente somar aqui tudo, vocês podem conferir aí, somando todos esses valores, 6 mais 8 mais 9 mais 14 mais 16 mais 6 mais 5, vai dar 64. Daí 64 para chegar em 75 faltam 11. Esses 11 aqui é o que não gostam de nada. Tá bom? Só para não ficar nenhuma dúvida aí. Agora que eu preenchi o meu diagrama, agora eu posso calcular a quantidade de casos, favoráveis que eu tenho. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a probabilidade, vamos fazer de preto aqui, a probabilidade vai ser casos favoráveis. Jovem que goste de música. Então, ó, música, eu vou pegar aqui, ó, que gosta de música. Então, é esse círculo inteiro aqui, ó, que eu vou pegar. Então, somando tudo aqui, eu tenho 16 mais 14 dá 30, 38, 38 com mais 6 dá 44. Certo? Então, eu tenho 44 casos favoráveis. Beleza, pessoal? Tranquilos? De um total de quanto? De um total de quanto? De um total de 75. 44 gostam de música. De um total de 75. Tá vendo, pessoal? A definição, ela é simples. Qual é o problema? É a gente traduzir esse exercício. A gente colocar isso aqui no nosso diagrama. Agora eu vou calcular isso. Aproximadamente 0,586. Que em porcentagem vai ser igual a 58,6%. Vezes 100, né, pessoal? 0,58 é 0,586 vezes 100, né? Então vai dar 58,6. Tá bom? Então, temos aí a probabilidade de escolher um jovem que gosta de música é 44 sobre 75 ou 58,6% aproximadamente. Legal? Então, espero que tenha ficado claro a explicação. Se não ficou claro, deixa aí nos comentários a sua dúvida, que eu respondo para você. Se você curtiu, gostou da aula, fala da aula do professor Valtinho aqui para os seus amigos, compartilha com seus amigos aí também, tá bom? E se não é inscrito, se inscreve para poder acompanhar as atualizações que eu faço no meu canal semanalmente. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu aí, hein?